As pessoas podem ajudar, mas quem pode pisar, entrar no coração da gente? Ninguém pode restaurar o nosso coração tão sofrido. Somente Deus, não é verdade? Por que então não podemos aceitar a boa dádiva de Deus e sermos gratos? É tão simples. Você precisa aceitar o puro e verdadeiro amor de Deus. "24 horas no ar". Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. Nas horas de dor e sofrimento, quando parece que não temos forças para continuar vivendo, quando o ar parece nos faltar, pessoas nos rodeiam, tentam acalmar o nosso coração, estão ao nosso lado, prontos para ajudar. Mas parece que falta ainda alguma coisa maior. As pessoas podem ajudar, mas quem pode pisar, entrar no coração da gente? Ninguém pode restaurar o nosso coração tão sofrido. Somente Deus, não é verdade? Por que então não podemos aceitar a boa dádiva de Deus e sermos gratos? É tão simples. Você precisa aceitar o puro e verdadeiro amor de Deus. O nosso telefone é 2582-0990. Contemporânea AM 990. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Elas por Elas, com Silvia Jane Crivella e Eliana Ovari. A mulher em primeiro lugar. Deixai vir a mim os pequeninos, as meninas e meninos, de norte a sul deste país. Deixai vir a mim os pequeninos, as meninas e meninos, querem brincar e ser feliz. Deixai vir a mim os pequeninos, iluminar nosso destino, trazer a paz e a união. Deixai vir a mim os pequeninos, a expressão do amor divino que abençoa essa nação. Vamos proteger nossas crianças, dar amor e segurança, nosso tesouro infantil. Que Deus abençoe essas crianças, elas são a esperança, o futuro do Brasil. Lá, 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 lá. Deixai vir a mim os pequeninos, as meninas e meninos, de norte a sul deste país. Deixai vir a mim os pequeninos, as meninas e meninos, querem brincar e ser feliz. Deixai vir a mim os pequeninos, iluminar nosso destino, trazer a paz e a união.
Deixai vir a mim os pequeninos, a expressão do amor divino que abençoa essa nação. Vamos proteger nossas crianças, dar amor e segurança, nosso tesouro infantil. Que Deus abençoe essas crianças, elas são a esperança, o futuro do Brasil. É isso aí, vamos proteger nossas crianças. Boa tarde, está começando mais um programa Elas por Elas aqui na Rádio Contemporânea 990 AM. Toda segunda-feira, Silvia Jane Crivella, eu, nossas convidadas e vocês, estamos sempre ligadinhas aqui conversando sobre assuntos do interesse do universo feminino que sejam relevantes. Queremos aqui agradecer ao Bispo Carlos Quirino por estarmos aqui. Boa tarde, Silvia, querida. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Contemporânea. É um prazer estarmos aqui, mas eu confesso que meu sangue está quente hoje, Eliana. Mexer comigo não me importa, mas mexer com as crianças eu viro uma onça. E nosso programa hoje é Protegendo a Inocência. É um direito da criança e esse direito tem que ser respeitado. Com certeza. Se você quiser participar, liga para a gente. O nosso telefone é o 25820990. 25820990. Ou pelas nossas páginas de Facebook, Silvia Jane Crivella, Silvia com Y, Crivella com 2 L's, e Eliana Ovalle com 2 L's. Participa, faz perguntas. Ouvir a sua opinião não vai nos ofender. Nós estamos aqui para ouvir o outro lado também, mas queremos que nosso lado também seja ouvido. Com certeza. Isso é democracia. Nós temos que ser respeitados de todos os lados. É uma via de mão dupla. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero ler umas passagens da Bíblia. Em Mateus, capítulo 19, versículo 14, Jesus, o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, disse: deixai os pequeninos virem a mim, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Temos também outro versículo que eu queria ler, que está em Mateus 18, versículo 6. Diz assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Gente, isso é muito forte. Nós temos embaraçado as crianças, temos confundido elas, e elas estão atônitas. E isso não é agradável a Deus, nem a pessoas de bom senso. Então, vamos aqui debater com as nossas convidadas. Como eu disse, você se tem uma opinião contrária, por favor, participe, ligue, mande mensagem pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp, 974-31-7600. 974-31-7600. Então, estamos recebendo aqui hoje à tarde a artista plástica Maria Araújo. Oi, Maria, tudo bem? Bom dia e boa tarde. Boa tarde. E realmente é um momento que todos nós, família, pais, avós, tios, irmãos, temos que estar presente para dar a nossa opinião. Temos que nos posicionar, né, Maria? Posicionar acima de tudo, porque se trata de inocentes. E como nós, a família tem grande importância no crescimento e no posicionamento, na identidade dessas crianças, somos nós responsáveis por tudo que acontece com eles. E como responsáveis,
devemos nos unir àqueles que estão nos dando a palavra. A finalidade do programa é justamente convocar os pais, a família a se posicionarem, a também ajudarem a proteger os pequeninos, né? Então, Maria Araújo, artista plástica, formada em licenciatura plena para o ensino das artes na Universidade Metodista Bennett, pós-graduada em gestão e produção cultural na Fundação Getúlio Vargas. Vários cursos em História da Arte, é membro honoris causa da Academia Brasileira de Belas Artes, é escritora e palestrante, curadora oficial da LAD, que é Literatura, Artes e Design, coautora de 10 antologias nacionais e internacionais. Muito obrigada pela sua presença, Maria. Eu que agradeço a oportunidade de me dar um microfone num momento tão importante que eu quero ter oxigênio. É isso aí, todos nós. Temos também a presença da Josneide, Jeane Nascimento. Oi, Josneide, tudo bem? Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar participando desse programa no momento que nós temos que marcar posição e defender os nossos princípios e valores, e defender as nossas crianças, as crianças que são o futuro do nosso país, da nossa nação. É isso mesmo, Josneide. Josneide é teóloga, bacharel em Direito e Serviço Social. É Master Executive Coaching e analista de perfil comportamental. Escritora e juíza federal do trabalho, aposentada. Curso de extensão em liberdade religiosa e liberdade de expressão. Pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito Social. Pastora missionária da IBC, Igreja Batista Central Carioca. Apresenta o programa Despertar com Deus da Rádio Contemporânea. Ah, você está em casa, então, né? Obrigada, Josneide, pela sua presença, tá? Temos também a presença da nossa amiga Irene Lima Santos. Oi, Irene, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com todas vocês. Eu espero que hoje que venham ser colocados aqui palavras que venham a fazer uma mudança, porque todas as vezes que nós contribuímos, nós estamos fazendo mudanças, estamos contribuindo para mudanças. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Obrigada, Irene. A Irene é psicóloga com especialização em teoria cognitivo-comportamental. É pós-graduada em neuropsicologia, é palestrante e pastora. Muito obrigada pela sua presença, tá, Irene? Eu que agradeço. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa que foge um pouquinho ao nosso padrão de idade, né? Porque ela só tem 22 anos. A Laísa Oliveira Quirino dos Santos. Oi, Laísa, tudo bem? Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer pelo convite. E uma das coisas que eu acredito é que a gente não pode tirar conclusões de alguma coisa sem antes ver os dois lados. Então, só um lado falar fica complicado. Então, a gente está aqui, poder falar disso é muito importante, poder dizer o que a gente acha e esclarecer algumas coisas que muitas das vezes ficam errôneas para algumas pessoas. Com certeza, Leia, você falou muito bem, porque a gente respeita, mas também quer respeito, né? Sim. Então, para isso tem que ter um debate, e o programa é para isso. Nós vamos mostrar o nosso ponto de vista, mas você tem total liberdade para ter o seu ponto de vista e não vamos respeitar. Agora, criança é criança. Isso a gente não abre mão, temos que proteger as crianças. A Laísa está graduando em Publicidade e Propaganda. Muito obrigada pela sua presença, tá, Laísa? Obrigada, que agradeço. É o nosso oxigênio de hoje, né, Maria? Olha, perfeito a visão do jovem atual, né, na contemporaneidade, e em tantos assuntos controversos que ela já viveu e participou e que agora vai dar a sua visão, que isso é importante para os jovens que seguem. Então, achei muito interessante os versículos, né, que a Silvia hoje falou, e também você ter falado sobre posicionamento. Inclusive, né, na palavra de Deus, Jane, também tem aquela passagem: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Exatamente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Muita gente fica em cima do muro, né? Eu pensei muito nisso, sabe, Eliana? Porque as pessoas ficam com medo de se expor, né? De, não, porque depois eu posso perder a amizade, posso perder o compromisso, posso perder... E não é fiel aos seus princípios e valores. Então, eu acho que aqui nós temos esse direito, assim, não é? Nós temos o direito de defender aquilo que a gente acredita. Então, vamos ouvir agora uma música lindíssima com Raquel Crivella, chamada Infância. Minha Infância.
Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu nem quero saber. Mesmo depois que eu crescer, vou guardar meu mundo para não sofrer. Quero sonhar com um príncipe encantado, que um dia virá pra ser meu namorado. E a turma de amigos, muita amizade, e Jesus entre a gente, que felicidade. Lembranças são flores no jardim da vida, memórias que guarda minha infância querida. Mas ligo a TV e vejo a violência, programa infantil com tanta indecência. Pego o controle e mudo de canal, o meu mundo é do bem, não tem lugar para o mal. Eu sou criança e tenho a esperança, por favor não destrua a minha infância. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu nem quero saber. Mesmo depois que eu crescer, vou guardar meu mundo para não sofrer. Lembranças são flores no jardim da vida, memórias que guardo minha infância querida. Mas ligo a TV e vejo a violência, programa infantil com tanta indecência. Pego o controle e mudo de canal, o meu mundo é do bem, não tem lugar para o mal. Eu sou criança e tenho a esperança, por favor não destrua a minha infância. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu nem quero saber. Mesmo depois que eu crescer, vou guardar meu mundo para não sofrer. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu nem quero saber. Mesmo depois que eu crescer, vou guardar meu mundo para não sofrer. Tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu nem quero saber. Mesmo depois que eu crescer, vou guardar meu mundo para não sofrer. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Boa tarde. Então, vamos começar nosso programa. Você participa, manda a tua pergunta pelo Facebook, que é o melhor meio mesmo para nós nos comunicarmos. Obrigada já por você já estar aí ligadinha. O nosso programa hoje, assim, é sobre uma situação bem polêmica, né? Sobre um livro em quadrinhos, sobre heróis juvenis, masculinos que se beijam na boca e que estava sendo vendido livremente na Bienal Internacional do Livro, no Rio Centro. Uma decisão do prefeito Marcelo Crivella determinou que essas publicações passassem a ser vendidas, envelopadas e com uma advertência explícita sobre o conteúdo. Foi o bastante para que se formasse um movimento hostil à decisão do prefeito. Parafraseando Martin Luther King, o que nos preocupa não é o grito daqueles que têm uma agenda contra os inocentes, mas
o silêncio e a apatia dos que discordam. E no mundo de hoje, será que a inocência das crianças e dos adolescentes está sendo roubada? O que fazer para manter os pequeninos longe de informações inadequadas? Silvia Crivella, eu e nossas convidadas vamos debater sobre esse assunto. Vou começar aqui com a Maria Araújo. Maria Araújo, você é escritora e eu queria saber como é que você vê os valores que são passados aos jovens e às crianças através da literatura. Nós sabemos que nós, professores, temos um poder enorme sobre as crianças, através daquilo que vem dentro da nossa ideia de construção, porque nós programamos aquilo que vamos passar para a criança. Então, na realidade, a nossa responsabilidade, na minha particularmente, é de seguir um programa, mas que eu preserve em primeiro lugar a família, porque na minha concepção eu ensino, a família educa. Então, essa seara de educação, do que a criança vai seguir, eu acho que são os pais que têm que determinar. Agora, eu fico pasma, como eu mesmo fiz aqui, que como professora e escritora, sei o poder de persuasão que temos sobre crianças e jovens. Por nesse momento, me sinto na obrigação de manifestar meu pensamento crítico sobre assuntos tão importantes, uma vez que aborda a formação de sua identidade. Então, eu fiz um texto aqui sobre Freud, que explica muito bem isso, mas eu fico pasma com pessoas que deveriam defender a família. Fazem crítica a uma medida corretíssima do nosso prefeito, que apenas tomou providências cabíveis pautada na lei de proteção de nossas crianças e jovens. Estava na lei já, Maria, não foi inventado uma nada. Uma questão que tem, como sempre, a mídia colocando seu microfone à disposição de pessoas que não estão preocupadas na relevância que o livro tem como poder, para a indução e interesse desses grupos para desnortear a natureza infantil. Deus do Céu é uma bienal com magníficos livros, com magníficos autores, entende? Que trouxeram conteúdos maravilhosos para conhecimento, crescimento pessoal e amadurecimento de nossos jovens com significados para a natureza humana que não foi divulgado. Nosso júri, como sempre, desvirtuou o real desejo da família brasileira. Esse júri, entendeu? Esse corpo de jurados que a gente já Supremo, anda, né? o Supremo, que a gente já anda meio capenga de ver tanta coisa. Você falou uma coisa aí, Maria, que é importante a família tomar as rédeas, porque quem educa é a família. E nós estamos deixando a revelia, deixando as crianças serem entregues a youtubers, a outras coisas assim, que as crianças estão sendo assim, doutrinadas completamente contra todos os princípios e valores que a nossa civilização foi formada. Nós temos que levar em conta que nós temos uma civilização judaico-cristã, que nós temos preservado durante todos esses anos, esses séculos. E eu gostaria de dizer que eu sou católica e tenho muita admiração com o que eu tenho conhecido através de vocês, desse setor. O amor ao próximo. É claro, entendeu? Todo mas nós não fazemos. Então a gente está se respeitando muito. Graças a Deus, muito lindo. A pauta não é sermos contra quem tem opção sexual diferente da nossa. Não, Deus nos deu livre-arbítrio. Todos nós temos liberdade para escolher. Nós não queremos que isso seja assim, massacrado em cima das crianças que estão muito novas. Verdade. Nós temos cinema. Você levaria seu filho de 7 anos num filme próprio para menores de 18 anos? E isso desde que eu me entendo de gente. Porque é cruel. Cada setor tem um limite de idade. Né? Nem numa boate, né? Pois não claro. Pode. O seu filho de 2 aninhos, você dá uma mochila de 5 quilos para ele carregar? Obviamente porque não tem estrutura para aquilo. Ele tem que crescer, tem que se amadurecer para poder carregar o peso de todas as informações que a vida oferece. Com certeza. Então, há tempo para todo o propósito. A gente não pode atropelar essa fase. Então, as crianças pequenininhas não tem que se preocupar com isso. Isso não é assunto de criança. A criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que ter as fantasias deles, mas não desse nível que estão tentando insistir com as crianças. Tem que elaborar, né, toda a personalidade, comportamento no tempo certo,
para que quando forem adultos, eles possam fazer decisões e escolhas. Eliana, você sabe, eu já estive na Bienal, né? É verdade. Fiz lá o meu livro, Desafio de Criar Filhos, mas eu estou pensando em escrever outro livro. Tem que escrever mesmo. Olha, agora, hoje, eu pensei nisso em casa. Sabe qual é o tema? Desafio de ser criança. De ser criança. Porque, Como olha, ser está sendo um criança? desafio nos dias de hoje, a criança ser criança, inocente, pura. Seguir o seu ritmo natural, vivenciar as brincadeiras, colorir o mundo infantil. Sem maldade, Nós estamos estamos colocando a criança em preto e branco. É isso mesmo, entendeu? verdade. Preto e branco. Não é possível. Vivemos uma caça às bruxas da família. Josneide, como é que a família ela pode fazer valer o direito de educar os filhos com regras próprias? O artigo 205 da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado, da família, ela educar os seus filhos com a colaboração da sociedade. E existem regras que são baseadas nos princípios e valores da sociedade. Os princípios é o início de tudo, que formam os valores, e valores diz respeito a direito individual. E o direito individual de cada um deve ser respeitado. E está na Declaração Universal dos Direitos Humanos os valores morais universais, dentre eles liberdade, igualdade, respeito, educação e justiça. E no respeito, nós temos que respeitar o direito alheio, nesse princípio. Contraditório, né? Óbvio. Mas nós também podemos defender os nossos princípios e valores. Claro. E os princípios e valores da família brasileira tradicional está pautada na educação, no resguardo da inocência da criança, e para que ela tome as suas decisões a partir de que ela tenha um amadurecimento para tanto. Então, cabe aos pais resguardar o que o seu filho vai ler, o que o seu filho vai ver e tudo mais. E o Estado tem também esse dever. Eu acho que esse episódio, Josneide, desculpa te cortar, esse episódio trouxe um despertamento para os pais que não estavam achando que estava tudo legal, tudo bem, a criança está dentro de casa e está segura. Estão sendo sequestradas dentro de casa. Quando vê aquele joguinho do Felipe Neto, é complicado. Exatamente, também porque nós estamos vivendo momentos desafiadores da economia, etc., transformação no geral. E os pais, eles estão muito voltados ao mercado de trabalho, à educação, a melhorar a sua vida, estão negligenciando seus filhos muitas das vezes, deixando apenas ao cuidado da escola. E aí nós temos que ter uma participação, porque a formação básica dos valores da criança começa na família. E é complementada na escola e com as suas experiências pessoais. Então, nós temos que ter cuidado com o que ela lê, o que ela assiste. Mas a família também tem sido massacrada, sabe, Josneide? A família tradicional está sendo uma coisa assim, um alvo de tudo quanto é tipo de vilipêndio, porque a família tradicional é retrógrada, ela é conservadora, tudo que é de ruim é a família tradicional. Então, infelizmente, nós temos que avaliar os nossos valores e ver o que funciona. Funcionou em algum lugar essa inversão de valores? Não funcionou. De forma nenhuma. Não funcionou. E a tal ponto que não está funcionando, que nós temos um índice de crianças e adolescentes com depressão, como nunca houve na história. Porque as crianças estão desorientadas, estão perdidas. Se suicidando. Olha que coisa mais triste, gente. A criança não sabe mais qual é a identidade dela. Ela fica num conflito interior tremendo. Isso é cruel, gente. Isso é cruel. Ela tem que seguir um grupo formado e que a mídia diariamente coloca essa visão. Então, ela não tem... A família, eu acho que deixou um pouquinho de lado a sua responsabilidade de exigir, de mudar de canal ou de desligar a TV em determinadas coisas. Mas aquela mãe está no trabalho, aquele pai está no trabalho, a criança, às vezes, terceirizada. E isso tudo a gente tem que repensar. É exatamente entendeu? Como eu coloquei. Tem que repensar.
o que eu coloquei, negligenciou o cuidado, a criação, a educação dos seus filhos. Claro. E delegou Claro. à escola. Agora, esse é o momento de nós nos O olhar na posicionarmos escola. e defendermos os nossos valores. Como foi dito aqui no início do programa, nós temos que estar de um lado ou do outro. Em cima do muro não dá. Não pode. Então, eu prezo por princípios e valores que estão de acordo com as leis. E as leis que regem a sociedade, elas foram estabelecidas de acordo com as leis que são também as leis universais do universo, as leis estabelecidas por Deus. Então, só teremos uma sociedade realmente que vai progredir e que vai voltar ao eixo se nós voltarmos a defender e viver de acordo com esses valores. E isso não é nenhuma retrospecção, nenhum entendimento retrógrado. Quando eu estive estudando em Oxford, de liberdade de expressão, o princípio que deu origem à liberdade de expressão foi a igualdade do homem. E esse princípio está em Gênesis, na Bíblia. Então, nós temos que nos posicionar. Se nós acreditamos nesses princípios, nós temos que viver de acordo com eles e nós temos que defendê-lo, mostrando a nossa opinião. Veja bem. Maria, eu tenho que chamar um intervalo, voltamos já, tá? Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Nossa rádio é a sua melhor companhia. Um novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. 12:32. Depressão fez um estrago muito grande em minha família. Foi uma das causas da morte da minha mãe e me aprisionou durante anos. Quando a saúde do meu pai começou a se agravar, a minha mãe também começou a apresentar algumas alterações na saúde, até o momento em que realmente eu perdi meu pai. E depois de 1 ano e meio, a minha mãe também não aguentou e morreu. Eu fiquei ainda mais deprimida, realmente sem enxergar futuro algum. E após várias tentativas, uma tia minha fez um convite. Vamos comigo num lugar diferente de tudo que você já viu. E após isso, eu comecei a enxergar um futuro. Minha vida hoje, sou feliz e realizada. Resolve na Universal. Problema espiritual se resolve na Universal. Acesse resolvenauniversal.com. Todos os sábados, de 12:00 a 13h, você tem um encontro marcado aqui na Rádio Contemporânea AM 990, com o programa Estação Kids. O nosso site é www.radiocontemporânea990.com.br. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Estamos voltando aqui. Queria também aqui falar que a República de Curitiba, BR, que é uma página no Instagram, né? Um perfil no Instagram que tem mais de 72 mil seguidores. Ele apoiou o nosso prefeito, porque você falou em Felipe Neto, né? Então, eles se inscreveram assim: enquanto Felipe Neto irá distribuiu, né, 10 mil livros com a temática LGBT na Bienal do Rio, a República de Curitiba se mobiliza para doar 10 mil Bíblias no estado do Paraná. Nosso apoio total ao prefeito Marcelo Crivella e à família brasileira. Amém. Tá vendo que coisa linda? As pessoas estão se posicionando, né? Isso é maravilhoso. Irene, como é que é possível, nos dias de hoje, passar valores corretos a crianças e adolescentes? Vocês falaram, estão falando o tempo todo sobre família. A Maria me passou algo aqui, um sentimento também bastante preocupante para a gente como psicólogos, né? Alguns psicólogos, né, não todos, a preocupação em
preservar a família. Porque em algumas famílias, a questão da criança em casa, ter uma informação, e quando ela sai da casa, ela começa também a ter outro tipo de informação, está ficando complicado, Eliana. Está ficando complicado. Como vocês estão trazendo uma fala que para alguns psicólogos está ficando realmente difícil, está ficando preocupante, porque a família passa uns valores. A criança sai da porta da casa, tem conhecimento a outros valores totalmente opostos àquilo que ela está aprendendo. Então, o que está gerando, Eliana, em relação a isso? Pais totalmente se sentindo... A gente estava até falando sobre isso, né, lá fora. Impotentes, né? Impotentes, exatamente a palavra, impotentes. Por quê? A gente gera... Inclusive, tem pessoas que eu atendo, tem casais que eu atendo, que falam, nós não queremos ter filhos. Com pavor, né? Já tem um medo, já tem uma ansiedade atrás dessa questão de ser pais. Nós não queremos ter filhos. E assim, uma coisa interessante que eu me lembrei é que nós já estávamos nos sonhos de Deus. Todos nós aqui já estávamos nos sonhos de Deus. Nós fomos criados por Ele. Entendeu? Então, e aí olha que interessante. A mãe, eu fui mãe. Você, né? Com exceção da nossa menina aqui. Mas a gente também já sonha. Mas a gente quer sonhar ainda. A gente não quer ter pesadelo. E muitos pais estão tendo pesadelo. Como é que eu vou colocar uma criança no meio de uma bagunça dessa? Como é que vai ser isso? Então, eu queria só aqui acrescentar uma coisa que também está sendo motivo de riso em alguns lugares que eu frequento. As fases de Freud, quando chega na sublimação, aí começa a ter assim, uma outra visão, um outro olhar querendo mudar. Uma coisa que tem funcionado há anos. Como é que a gente vai mudar algo que está fazendo parte da construção do ser humano? Né? Então, Freud fala sobre a sublimação, que é um processo em que a energia ou impulso sexual, ou seja, a energia da libido, é direcionada para atividades aceitáveis. É por isso muito importante para na adaptação de um indivíduo no seu meio envolvente, porque possibilita o seu enquadramento social, sem comprometer o seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, tudo é uma sequência. Estão querendo antecipar algo que a gente sabe que é totalmente errado. Então, o posicionamento, como a Eliana falou no início, sobre o pensamento do Luther King, né? Nós temos que falar. Temos que falar. Externalizar algo que está nos deixando preocupados, como pais, como irmãos, como família. E o que é a família? O que é a família? Qual o papel da família? Proteção. Família é um lugar onde tem pessoas que estão em constante movimento, estão em constante crescimento. Então, isso tudo é trazer, Eliana, para a criança e para o adolescente. Todas as informações adequadas para o desenvolvimento deles tem que ter um posicionamento. Nós estamos numa guerra. Guerra, isso aí. Então, Laísa, como é que você vê os valores, né, que são passados a vocês jovens nos dias de hoje? Então, eu vejo mediante o que eu passo. Por exemplo, eu faço faculdade, então, uma faculdade é um lugar que você vê vários tipos de pessoas, vários lugares, e eu tenho amigos que são homossexuais, e há um tempo atrás foi levantada uma possível lei que, se um casal homossexual quisesse se casar dentro de uma instituição religiosa, e o pastor ou o padre se negasse a fazer esse casamento, ele seria preso, a igreja seria fechada, e a igreja pagaria uma multa por intolerância, por preconceito. Aí eu fiz uma pergunta. Peraí, mas isso, claro, não se aplica a todo mundo, mas, por exemplo, existem muitas pessoas que, por exemplo, todo mundo sabe que casamento na igreja é uma questão que virou muito mais tradicionalista do que propriamente pela bênção de Deus. Então, as pessoas elas querem casar numa instituição religiosa
por questão de tradição e não porque elas acreditam realmente em Deus ou em qualquer outra divindade. Status. Isso. Então eu falei assim, peraí. Ou seja, se o pastor o pastor ou o padre se negar a fazer esse matrimônio, por quê? Porque ele é contra, por causa da própria palavra, por causa ele é contra daquilo que ele acredita. Então ele prega, né? Ele vai contra o que ele prega. Ele vai contra a opinião dele, ele vai ser punido por isso. Eu falei, eu também estou me sentindo desrespeitada. Assim como também você sofreu homofobia, você sofreu violência, você está sendo desrespeitado, você me ofender, você fechar a igreja que eu frequento, você está me desrespeitando. Você não professa aquela fé. Exatamente. Olha a hipocrisia. Se ele não tem fé em Deus, nos princípios de Deus, por que ele quer a bênção de Deus? Entendeu? Então não faz sentido. É como a Irene falou, é mais pela festa, pelo glamour, né? Status mesmo, fotografias e tal, casei. Olha só o vestido e tudo mais. E o que me fez lembrar também de um infelizmente não estou lembrando o nome dele agora, de um autor chamado Philip Harris, que ele fala assim, ele escreveu um livro dizendo que antigamente a infância ela era muito negligenciada. As crianças elas eram inseridas muito cedo no mercado de trabalho, justamente porque a criança ela era vista como frágil, ou seja, a mulher e a criança são frágeis. Então, a gente vai inserir o máximo que a gente puder ela no mundo adulto. Hoje em dia ela é atriz, uma mulher chamada Luciana Vendramini. Ela foi paquita da Xuxa na década de 80 e ela pousou para Playboy na década de 80. O problema é que ela tinha 16 anos quando ela pousou para Playboy. Ou seja, hoje em dia isso é um absurdo. Justamente porque a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem o Ministério Público, que obviamente cairia em cima se um adolescente viesse a fazer isso. Não permitiria. Mas antigamente isso não é mais criança. Se ela tá nesse mundo, ela não é mais criança. Então, eu vejo que querem fazer isso hoje, ou seja, ela já tem maturidade, entre aspas, suficiente, então a gente pode inserir isso para ela, a gente pode fazer ela engolir isso à força, ou seja, não somente os pais, mas fazer com que as próprias crianças engulam isso à força, ou seja... Essa é uma violência, né? Igual aquela exposição lá no MASP, foi MASP? Sim. Isso. Foi MASP, né? Que aquele homem nu deitado lá, as crianças tinham que tocar a criança. Absurdo. Gente, onde nós vamos parar? Eu, sinceramente. Então, Rosângela, nós temos aqui a nossa jornalista, Rosângela, tem uma pergunta aqui para você, da Denise Luna, que é professora. Qual a relevância de enfiar em goela abaixo das crianças a ideologia de gênero? A Rosângela também é professora. Eu acho que, conforme tem se debatido aqui, isso realmente é uma violência, porque a criança ela não tem maturidade e há hoje uma inversão de valores da sociedade. Então, o certo é você aceitar a ideologia de gênero. Houve não só uma inversão dos papéis dentro da família, dentro da casa, mas a própria sociedade. Achando que as crianças têm que aceitar desse jeito, que hoje existem outros tipos de famílias. Não só um homem e uma mulher, mas uma mulher, e um homem e outro homem. Aí, o que nós levamos em consideração? Voltando àquela pergunta que foi feita para a pastora Josneide. Qual é o meu direito de, dentro da minha casa, eu ensinar o que eu acredito para o meu filho? Então, o que eu levei em consideração essa semana é o seguinte: se essas pessoas elas estão lutando, né, por uma aceitação, né, de todos os credos, todas as raças, se estão lutando por uma aceitação da sexualidade, né? Então, por que eles não estão aceitando o meu ponto de vista, que eu sou contra? Eu vou continuar sendo contra, porque o que o outro não pode mudar a minha essência. Então, se eu aceitar o dele, eu estou me violentando. Eu não estou indo com a massa. Eu não vou atrás da massa. Quem vai atrás da massa, né, é realmente uma pessoa que ela não tem posicionamento. Então, não concordo com essa possibilidade. Eu acho que a partir do momento que a pessoa cresce, ela é uma adulta, ela tem maturidade, ela pode escolher o que ela vai ser. Mas enquanto ela não tem, por exemplo, dentro da igreja, ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Eu não fui obrigada. Eu não posso obrigar meus filhos, meus sobrinhos, ninguém. Então, eu estaria contra
o livre-arbítrio que Deus nos deu, não foi? É o livre-arbítrio. Eu tenho meu livre-arbítrio para ser contra, né? É verdade. Obrigada, Rosângela. É triste porque as crianças recebem uma educação em casa, como disse a Irene, depois na escola ou em algum outro ciclo da sociedade, eles são marginalizados pelos princípios que têm em casa. Então, eles se sentem, sabe, para pertencer, porque o jovem e a criança querem pertencer, né? É a necessidade de pertencimento. A um grupo. Então, quando ele sente que não pertence àquele grupo, ele acaba se violentando nos seus princípios e valores, aquilo que ele aprendeu em casa, para pertencer. E isso traz conflito. E o adolescente é assim, ele precisa pertencer àquela tribo, né? Faz parte do desenvolvimento dele, é muito normal, né? Mas do jeito que está ficando assim um pouco difícil. Que tribo é essa? Eu acho que talvez os pais possam estar ensinando valores, princípios e valores, né, para as crianças, além da palavra de Deus, né? Com certeza, que mais do que a palavra proferida, são os exemplos, sabe? Pai e mãe precisam ter exemplos para que, quando eles falarem, pregarem, ou derem uma orientação para os filhos, aquilo condizer com o que eles vivem. Porque é muito fácil você falar para o seu filho não mentir, e ele vê você mentindo o tempo todo, mandando você falar coisas erradas, entendeu? Então, ele pensa, poxa, para mim ela fala uma coisa, mas ela faz outra. Então, nosso exemplo, nosso testemunho, a nossa vivência fala muito mais do que as nossas palavras. Com certeza. Maria, o que são valores para a tua família? Valores para minha família é o respeito. Principalmente. Entendeu? É o respeito. E os pais ter consciência de que aquelas crianças, independente do jurídico, da igreja, foi um projeto deles. E dentro do mundo que eles vivem, proteger aquela criança dos valores que eles têm. Entendeu? E respeitando, claro, os valores, mas lutar de todas as maneiras para que sua educação seja importante. Entendeu? Eu acho que essa é a parte que está me deixando muito, muito nervosa. Angustiada, porque né? Porque angustiada. Sabe, o que eu sinto é uma angústia parece que a coisa está crescendo de tal modo que eu não estou sendo ouvida, né? A família não está sendo ouvida. Nossos valores parece que há séculos que vinham para a formação de uma criança, está sendo desviado colocando pedras e que a gente está sendo estrangulado, entendeu? Eu estou falando de uma forma muito leiga sobre esse assunto jurídico, mas eu acho que o prefeito teve uma coragem incrível de não podia ficar inerte, e fazer sabe? O que ele fez, entendeu? E receber. Nós temos que nos unir a essa coragem dele para seguir em frente, mostrando que ele não está sozinho, ele não está sozinho nisso, a família está com ele. É o que eu acho, né? Que a família tem que estar presente numa hora dessa e mostrar e falar realmente, tomar uma decisão de, como a menina disse, focalizar, tomar rumos e mostrar para essas crianças que elas precisam mesmo de apoio. Então, Josneide, esse fim de semana nós aprendemos, né? Quando você diz sim a alguma coisa, no caso, quando você diz sim aos teus filhos, você vai dizer não ao futuro deles, né? Exatamente. De que forma que a gente pode resguardar a inocência no mundo atual? Eu creio que defender os seus princípios e valores. No meu modo de vista, de ver, o prefeito, ele apenas aplicou, de acordo com os seus princípios e valores, o que estabelece o artigo 78 do ECA. O artigo 78 diz o seguinte: as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes deverão ser comercializadas em embalagens lacradas com a advertência de seu conteúdo. Os princípios e valores do prefeito, de sua família, são aqueles que preservam os valores da família tradicional, porque ele tem uma formação, né, tradicional. Então, a lei deu essa margem dele entender dessa forma, e ele, como sendo a autoridade competente para cumprir
né, e mandar recolher o material... Mas, Josné, desculpa, se nós tivéssemos uma autoridade que não tivesse esses princípios e valores que nós temos, ele não seria obrigado a cumprir essa lei? Sim. Então, isso é independente. Sim, exatamente, é independente. Porque o entendimento é justamente esse. Ele, de acordo com as suas convicções, ele entendeu dessa forma, porque o que está se discutindo também, na opinião diversa, é o seguinte, que esse material, por ter simplesmente um beijo, não constitui material obsceno, pornográfico, etc., inadequado para a criança. Porque alguns princípios e valores já estão totalmente distorcidos, que eles já não entendem mais isso inadequado para a criança. Essa é a questão. Entendi. Mas eles, de acordo com os princípios que têm, e que eu tenho, e que a maioria das pessoas tem, que a normalidade, tanto é que a nossa sociedade apoiou isso, a maioria. Inclusive, atualmente, o nosso presidente da República, ele defende, mandou recolher um material inadequado que estava sendo veiculado anteriormente. Então, nós primamos por esses valores tradicionais e está tudo de acordo com a lei. Então, a única coisa que ele fez foi se posicionar, porque essa é a opinião e seus princípios e valores, como é o meu, e tomar essa posição da maioria, né? De acordo com a lei, de acordo com a maioria. E isso é um direito que ele tem. Agora, as pessoas que querem dar acesso a seus filhos desse material, elas poderão fazê-lo. E nós respeitamos. Claro, só que elas vão ter acesso a esse material lacrado, direitinho, dizendo o conteúdo que tem. Aí elas mostram aos seus filhos, educam de acordo com as suas convicções filosóficas, morais, etc. Não tem problema nenhum. Nós respeitamos isso, porque é a convicção dela. Agora, nós merecemos também sermos respeitados. E a lei garante isso a todos os brasileiros, porque é dever do Estado, da família e da sociedade. E foi essa sociedade que escolheu o prefeito e o presidente baseado nesse respeito à família. Exatamente, nessa legislação vigente. Então, Georgiana Guini pergunta para a pastora Irene, existe por trás dessa acirradíssima inversão de valores e de toda a manipulação midiática uma agenda satânica para corromper nossas crianças? E como blindá-las e protegê-las espiritualmente? Gente, estava pensando nisso agora, olha que os pensamentos, eu estava pensando também aqui, quando a Eliana falou dos pais passarem valores para os filhos, algo que chama a atenção da gente cada vez mais. A pergunta dela é se existe alguma ação satânica por trás disso. Eu acredito que sim. Como pastor, eu acredito que sim. E um alerta para os pais, que a gente está sempre falando isso, até aqui no programa, várias vezes eu já ouvi aqui em casa, ouvindo e aqui presente, passar mais tempo com os filhos, fazer os cultos domésticos, ver o que está acontecendo com o filho. Todos os pais, dificilmente um pai não conhece, os pais não conhecem os seus filhos. Tem que ter olhos para ver, né? Então, tem que arrumar ver uma forma de chegar ao filho e começar a fazer perguntas para ele de uma forma amigável, de uma forma que venha a cativar esse filho, essa filha, para perto de si. Porque os pais evangélicos, estou falando exatamente dos pais evangélicos, eles têm que ter um olhar diferenciado para com seus filhos. Porque a gente, como servos de Deus, a gente sente quando tem algo de errado. Sente ou não sente? Então, eu acredito sim, Eliana, que tem uma ação satânica por trás disso. Porque o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então, ele está vindo e está vindo com muita força. E nós temos que realmente manter nosso posicionamento como servos, como pais, como cidadãos. Isso mesmo. Laísa, como é que foi a tua educação familiar? Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos, porque por eu ter nascido e criada numa família cristã, nascida e criada na igreja, os meus pais nunca me obrigaram a nada. Nunca, sim. Não obrigaram a ir na igreja, eles nunca falaram assim, Laísa, tem que ir na igreja hoje. Não. Eles nunca falaram, Laísa tem que ir na igreja, Laísa tem que se batizar, Laísa tem que fazer isso. Não, nunca me obrigaram a fazer. Eles falaram assim, eles me orientaram, me ensinaram o que é certo, o que é errado. Olha só, Laísa, o mundo ele é assim,
assim, assim, assim. Isso está certo, isso está errado. Mas você faz as suas escolhas, a sua cabeça é seu guia. Você faz aquilo que você quer, a gente não vai interferir. Nós, como pais, se porventura você tomar alguma decisão errada, o que vai fazer para nós é orar. A gente vai orar se alguma coisa acontecer de errado, der de errado, mas a escolha é sua, as decisões são suas. Posso fazer uma pergunta para você, Laís? Sim. Em algum momento você teve dúvidas? Algo foi mexido dentro de você, porque isso foi passado dos teus pais para você. Mas e lá fora? Em algum momento teve algum conflito dentro de você, no teu interior? Sim, é claro, porque o adolescente, eu digo que a adolescência, todo mundo diz que a adolescência é a parte mais difícil da vida de uma pessoa. E eu acredito que isso aconteça porque a adolescência e o jovem, ele é uma parte que você não é nem criança e nem adulto. Você está no meio do caminho. Você não é mais criança, então não é aceito que você tome determinadas decisões, você se comporte de certa forma, mas você também não é tão adulto o suficiente para tomar certas decisões. Isso. Então, e você chega ali, por exemplo, os 18 anos é considerada a maioridade aqui no Brasil para você fazer as coisas. Você, diante da lei, você já é maior de idade. Mas, por exemplo, você não é maior de idade suficiente para tomar certas decisões. Por exemplo, você é muito novo, você não pode fazer isso. Ou você é muito novo, você tem não experiência, sabe, né? você não tem experiência. Então, você é complicado por isso. Você está no meio do caminho. Então, muitas coisas ficam na sua cabeça. Por exemplo, eu, por ser cristã, já fui e sou criticada. Tipo, você é cristã, mas você ser cristã, você sendo jovem tem que curtir, jovem tem que sair, jovem não tem que... você nunca fez isso, você é careta, você é bobona, e muitas Eu vi muito isso também, Laís, aí já tem muito tempo, mas eu acho que as conversas são as mesmas ainda. Tem que aproveitar a vida. As mesmas. Então, assim, aí por um tempo eu perguntei, caramba, será que essas pessoas estão realmente certas? Porque eu vi assim, elas parecem muito felizes, nas redes sociais elas parecem muito felizes, mas quando chega ali, por exemplo, quando eu conversava com algumas mais intimamente, elas falavam, não sou feliz, eu já Posso pensei... te dizer a minha experiência? Eu passei exatamente isso que você está falando, que eu não sabia curtir a vida, eu casei com meu primeiro namorado, não sabia o que era bom, que eu dizia isso, aquilo outro. Essas pessoas que falavam tudo isso para mim, a vida dela está toda destruída. E eu que tive uma vida assim certinha, careta, sem graça, estou feliz, bem casada, com a família constituída. Então, é um exemplo que eu estou te dando, que você deve passar por isso, mas tenha certeza que lá na frente dá certo, viu? Vale a pena. Verdade. Sobrevivi. Eu me lembro de uma colega que eu tive há muito tempo, não tenho mais contato com ela, mas ela era assim, ela sempre falava para mim, isso é coisa de crente. E se você fala que é da Universal, então piorou. Piorou, aí massacra mais ainda. Que ela falava isso para mim, você tem que curtir a vida, tal, não sei o quê. E eu me lembro que teve uma vez que a gente estava dentro da sala e ela começou a suar muito fria, a tremer, e ela falou assim, Laís, eu tô vendo vulto. Eu tô vendo vulto, eu tô vendo vultos pretos, demônios, e eles falam todo dia, toda hora, para me matar aqui dentro da sala. Olha só, tá vendo aí? E aí eu falei Georgiana? assim, pois eles estão repreendidos em nome de Jesus agora. Aí ela falou que naquele momento ela tinha parado de ver. Aí ela perguntou como é que eu tinha 12 anos na época. Olha, aí ela perguntou como é que eu tinha conseguido fazer isso. Eu falei assim, porque esse Deus careta que você zomba, é ele que me deu essa autoridade para fazer isso. Ele que te norteia, né? Acabou respeitando a gente, né? E é exatamente isso, por exemplo. É uma coisa que vocês falando aqui me lembrou, que há um tempo atrás, apesar de ser muito tempo, o desafio da baleia azul, que a gente teve há um tempo atrás, mas é uma coisa que surgiu há muito tempo, mas tomou mais força há um tempo atrás. Que era um desafio que propunha, as pessoas, principalmente jovens, a passar por 50 desafios, 50 provas, isso. E o último desafio propunha para que a pessoa se matasse. E um desses desafios era que a pessoa acordasse 4 da manhã e ficasse assistindo filmes psicodélicos, de terror, tal, de tortura, essas coisas. E ela se cortasse com uma baleia, tal, enfim, fizesse desenhos. Aí eu me pergunto, onde é que estão os pais que não viram a mudança do comportamento
isso que agora há pouco eu o falei assunto que sobre estamos isso. abordando aqui, a Precisou família que ele chegasse a esse ponto, caramba, precisou que meu filho quase se matasse para eu saber o que estava acontecendo com ele. É verdade. E a negligência mesmo dos próprios pais, não de todos, mas a negligência dos próprios pais. Teve um palestrante que ele perguntou assim, quantos dos que estão aqui têm filhos? Aí algumas pessoas levantaram a mão e tal, e perguntaram quantas vezes eles viam os filhos durante a semana. E a grande maioria não via o filho, estava sem ver o filho há muito tempo. E ele contou que ele uma vez tinha uma mulher de uma creche havia contado para ele que o pai tinha chegado para essa dona de creche, para essa diretora, e tinha pedido para ela para que a creche fosse aberta sábado e domingo, para ele deixar o filho sábado e domingo, porque ele queria dormir em casa, ele não queria ser incomodado, porque o filho dele ficava queria brincar com ele, e ele não queria, ele falava, queria que deixasse o filho na creche. Para quem ter filho, então, né? Não sabe ser pai, não sabe ser mãe. Não não quer ser pai, não quer ser mãe. Aí, justamente isso, ou seja, aí depois acontece alguma coisa com o filho, faz aquela pergunta, por que aconteceu com meu filho? Mas aí quando perguntam o porquê, tem que perguntar, o pai tem que se perguntar por quê, caramba, por que eu não cuidei do meu filho? Por que eu não dei mais atenção para ele? Então, em vez de perguntar o porquê ele se comporta dessa forma, mas perguntar o que eu estou errando na maneira de educar, na maneira de ensinar. E aí o filho começa depois a sinalizar alguns tipos de transtorno borderline, transtorno bipolar. E aí o pai então, nós vamos chamar um intervalo, voltamos já já. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. CYJ 461, AM 990 kHz. Rádio Contemporânea AM 990. Já se imaginou na tela do cinema com o filme Nada a Perder 2? Sua foto estará nos principais cinemas do país. Além disso, você ajuda um montão de gente a assistir cinema de graça através do Cinema Solidário. Acesse agora pixcine.com.br e saiba mais. Pixcine, você na tela do Nada a Perder 2. pixcine.com.br. Pix com X. Você já parou para pensar que o seu coração é o segredo de sua vida? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Cuide bem do seu coração, para que você seja feliz de verdade. 1h03. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. O novo som do Brasil. Rádio Contemporânea AM 990. Programa Elas por Elas, com Eliana Ovalle e Silvia Jane Crivella. Nós aqui estamos com várias participações no Facebook. A Rosângela Novaes diz, a verdade é que não querem liberdade de expressão, querem impor as suas escolhas. A família dita tradicional, convencional, pura e simplesmente por uma necessidade de aprovação, pois nem mesmo eles estão convencidos que estão certos. Amara Toledo, parabéns para esse tema, prefeito apoiado. Luziane Alves, tema importantíssimo. A Cídia também disse que está amando o programa, também de altíssima relevância o tema. Vamos aqui para Maria Araújo. Maria Araújo, como é que a pessoa pode resgatar a literatura familiar que agradava tanto os pais, os filhos, a família? A literatura, bom, Monteiro Lobato é um bom escritor, né? Que mostrava muita coisa com relação à história, né? Questão infantil. E a gente tem inúmeras literaturas que agradam a família, entendeu? E a arte, né? A arte é muito importante também. Eu acho o seguinte, trazer a criança
com contato com a família. Por exemplo, ontem teve uma festinha de aniversário do meu marido, lá na minha casa de Vargem. E eu chamei um pessoal para fazer animação. A minha neta quis fazer um cartão para o avô. Então, se reuniu, aí ela colocou o nome, querido vovô, você é o melhor vovô do mundo, e aí foi botando o nome de todos os netos. E os netos que estão na Inglaterra não estavam. Aí depois foi colocado para que eles estivessem inseridos. E senta para ouvir alguma coisa, ele tenta falar. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar essa literatura, resgatando o valor do pai, do avô. Isso que é importante, essa roda de conversa família. Na família, pois né? Essa vivência em família não dá lucro, mas dá um lucro de felicidade familiar maravilhoso. Uma casa com vários filhos, pede uma pizza, aquela mesa, tem a felicidade da divisão, né? Você não precisa programar coisas absurdas quando está o pai e a mãe presente. Aquela criança é feliz. Ela é completamente feliz, enriquecida. Exato. Entendeu? Eu gostaria até de colocar, além dessa literatura clássica, a Constituição, no artigo 205, diz: a educação deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, como também nós poderíamos incentivar o desenvolvimento da criança? Através do ensino da inteligência emocional, indicando literatura que ela se desenvolvesse, através do desenvolvimento também intelectual, educação financeira, porque nós temos sabido hoje que a neurociência tem incentivado, inclusive eu estou fazendo um curso que está me ensinando a pensar, a gerir as minhas economias, as minhas finanças e reforçar os meus valores morais, os meus melhores valores que eu aprendi na infância. E estou vendo que nada foi um ensino retrógrado. Muito pelo contrário, esses valores que me fizeram a chegar até aqui, apesar de viver numa família de classe média, minha mãe professora, meu pai militar, de nível médio, mas eu consegui galgar um lugar na sociedade, ter uma boa educação, aprender, e estou me desenvolvendo a cada dia. Então, a educação, o ensino, tanto na família, através dos pais, quanto a educação realmente regular, oficial, ela deve primar para o desenvolvimento humano. E nós temos que aprender a transmitir esses valores e educar emocionalmente as nossas crianças. Porque hoje nós temos uma sociedade que está totalmente com valores invertidos, e inclusive com problemas psicológicos, etc., porque não tem inteligência emocional. Em vários setores, nos poderes, né, dos 3 níveis, inclusive na sociedade civil. Muitos não têm equilíbrio emocional, e isso é a base de tudo. Nós sofremos muito. Então, literatura clássica, literatura educacional, que incentiva o desenvolvimento humano no geral. Existe uma cartilha, né? Que se chama Cartilha Prevenir, Proteger e Cuidar de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Negligência. Número 13.046, de autoria do senador Marcelo Crivella, que é realmente baseada, né, na Constituição, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, como você falou, assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida e à saúde, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigo 277 da Constituição Federal. Como uma pessoa que cria uma lei desse nível não pode se posicionar numa situação como essa? Congruente, realmente, né? Para ele foi como se fosse uma pedrada diretamente nele. Ele não podia se omitir. Não podia se omitir. Atuou de acordo com a lei, de acordo com a sua interpretação. Então, eu acho que... E que foi apoiada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que interpretou da mesma forma, mas outros interpretaram de forma diferente. O direito que tem, inclusive estava
numa posição, mas é a questão de respeito, de princípios e valores. Conforme você mesmo disse, eu acho que aqui todos respeitam a situação do homossexual. Claro, ninguém é contrário, claro, né? a gente ama. Então, mas a gente quer que a criança tenha a sua formação e que através de sua formação tenha ela faz a escolha dela, a sua escolha sim, de mas vida. não imposta, né? Não imposta, não modificada quando está na sua natureza Não, humana. inclusive é dever dos pais ele primar pelo equilíbrio emocional, e cuidado financeiro e educação. É dever, se negligenciar, ele pode perder. E o beijo ali era dois rapazes, mas eram adolescentes. Podia ser também uma menina e um rapaz. Também estava errado, porque são menores. Então, assim, ali é levar a pessoa ao erro. É só indução de sexualidade. Não era objetivo dos quadrinhos, isso, não é tema, né? Aí, quando vai para esse setor, ele deixa a matemática, ele deixa a história, ele deixa a geografia, deixa tudo de lado, porque é latente na criança. É o imediatismo num ponto que não interessa naquele momento. Para os pais gerir, tem que ter alguém que corte um pouco isso, né? Irene, o que é possível fazer para proteger crianças e jovens hoje? Como reza a cartilha. Como eu estava falando agora há pouco, né? Os pais também, eles estão falando sobre pais, e eu estou me lembrando aqui que os pais também estão muito perdidos, né? Os pais, pai e mãe, estão muito perdidos. Mas o que a gente pode fazer, Eliana, para proteger é simplesmente acabar um pouco, não deixar de ser egoísta. Tipo o que ela falou, a Laísa falou que o palestrante pediu para quem era pai levantar a mão, levantaram, e qual foi a queixa? Que os pais não ficam muito tempo com os filhos. Por que isso? Também tem que ver também esse lado, Eliana, porque às vezes as crianças estão ficando um pouco sem esse suporte, porque tem alguns pais que estão vendo muito o seu próprio lado, é o trabalho, é o tempo com amigos, e estão esquecendo essas crianças que eles geraram, entendeu? Mas eu acredito que ainda tem que voltar para aqueles momentos de família, em família. Também, Irene, pelo fato da vida ser tão assim agitada, tanto trabalho, tanto compromisso, a criança sente que foi colocada de lado. Então, quando o pai ou a mãe estão com eles toda a atenção possível, eles querem absorver, nem que seja com gritos, sendo chamada a atenção. Então, aquilo traz um estresse do pai para a mãe, que é um ciclo vicioso, entendeu? Mas, eu não quero ficar com ele, porque quando ele fica comigo, ele me cansa, me estressa, e o filho cada vez vai ficando mais rebelde. Então, a solução que eu vejo para isso primeiro, os pais têm que assumir a autoridade de pai e mãe. Não pode ficar com medo de dizer não, porque pelo fato de passarem muito tempo fora de casa, quando a criança sabe que ela tem, assim, vamos dizer, essa vantagem agora, ele vai fazer tudo que eu quiser, o pai e a mãe têm que dizer não. É difícil, mas é melhor para o seu filho, a proteção dele. Toda criança necessita de disciplina. Ela se sente segura e amada quando o pai e a mãe dizem não. Eu sei disso por experiência própria. Os filhos podem até chorar, podem até reclamar, mas no final eles te agradecem, porque sabem que foram protegidos. Então, não é isso, Laísa? Você que é jovem aí, você deve ter ouvido muitos não do seu pai e da sua mãe, né? Sim, com certeza. E hoje eu entendo por que o não, né? Quando a gente é mais novo, a gente fala, meu pai e minha mãe é chato. Meu pai e minha mãe não deixa eu fazer nada, mas justamente protegendo de uma coisa que eles já passaram. Muitas vezes a gente fala assim, pai e mãe é chato, mas eles também já foram adolescentes, eles também já foram jovens e eles provavelmente quebraram a cara e eles sabem o como isso é ruim. E uma coisa uma opinião minha, o que eu acho. Por exemplo, eu sou contra criança ter rede social. Eu sou contra, até porque pelas próprias diretrizes de algumas redes sociais, por exemplo, Facebook, diz que uma pessoa só... Então, eu sou contra a criança ter rede social porque não sabe administrar, por conta do que propriamente acontece ali. Então, não sabe administrar as coisas que acontecem ali. Então, muitos pais deixam os filhos na internet, deixam os filhos com celular, deixam os filhos com computador, na expectativa de distraí-los
para que eles consigam fazer as coisas. Então, exatamente. assim, A babá eletrônica, né? Antigamente era televisão, hoje é Agora internet, não é mais. né? Então, assim, deixa os filhos na internet, ou seja, aí vai e fala assim, caramba, onde é que meu filho aprendeu isso? Mas eu não ensino isso, mas ele aprende num lugar que você não supervisiona. Não que seja, não que tenha que ser radical e fazer assim, não pode ver televisão, não pode assistir vídeo na internet. Não, mas supervisionar, saber o que seu filho está assistindo. Por exemplo, meu filho assiste isso, eu sei que o conteúdo é dessa forma, peraí, eu sou contra esse conteúdo aqui, eu não quero que meu filho veja isso. Então, não permita que ele veja. Separar o que... E essa autoridade, os pais estão com medo de perder o afeto dos filhos, achando... É exatamente isso mesmo. Não. Dona Silvia, e começa muito cedo. Você vê isso em restaurantes, você vê isso em cinemas. Eu já vi isso em cinema. O filho está chorando, está ali naquele ambiente. Liga o celular, coloca na frente do filho e fica. A criança é pequenininha. Esse é o primeiro sim que lá na frente vai gerar um não. Vai gerar vários nãos. Outro dia, não teve aquele caso da boneca? Aquela boneca horrorosa? Da Momo? Uhum. Aí eu falei eu estava conversando com eu fui ver algo, fui um compromisso e alguém me falou assim, eu abri a porta e a pessoa falou, Irene, como é que vai ser? Eu falei, o quê? Já tinha até... O quê? Você não viu a boneca que apareceu na internet? Estou preocupado demais com meus filhos e tal, e falou. E ele estava realmente, deixa os pais ansiosos, né? E aí eu perguntei assim, mas para que essa preocupação? Você não monitora os teus filhos, não vê o que está acontecendo na rotina deles? Vejo. E sua esposa? Sua esposa trabalha? Trabalha. Ué, e seus filhos? Mas tem uma menina lá. Aí eu não falei nada. É claro. Falou o quê? Então, olha, o jornalista Marcos Hoffman está dizendo o seguinte, todo ser humano, toda pessoa que acredita em Deus e segue os princípios e valores da Bíblia, tem o dever de transmitir esses princípios e valores através da própria vida. E conforme o Rebbe de Lubavitch, a extensão do dever de alguém está na proporção direta à sua posição na vida. É muito mais relevante no caso de um indivíduo que ocupa um cargo de alguma importância, que lhe proporciona uma oportunidade de exercer influência sobre outros, especialmente os jovens. Essas pessoas devem avaliar plenamente o privilégio e a responsabilidade que a divina providência lhes outorgou para espalharem a luz da Bíblia e para lutar contra as trevas onde quer que elas se apresentem. Foi isso que o prefeito Crivella fez, se posicionou como homem de Deus e político diante da publicação maldosa. E isso revoltou as forças do mal. Isso aí, Marcos. Obrigado, Marcos. Maravilha. Está na hora das considerações finais, Silvia. Olha, a gente chegou ao fim. Eu acho que eu estou um pouco aliviada. Tá? Respirar, o oxigênio tá... já melhorou, assim, porque a gente pôde falar, pôde se posicionar. E, mais uma vez, dizemos aqui que a intenção desse programa é defender as crianças. A inocência das crianças, a infância. Por favor, não destruam a minha infância. Há tempo para tudo. Quando chegarem mais velhos, adultos, quando tiverem amadurecimento, eles decidem. Aí, sabe, a escolha deles, Deus nos dá livre-arbítrio, nem Deus vai impedir que eles escolham qualquer outro caminho que queiram. Com certeza. Portanto, não somos nós que vamos impedir nada nem ninguém. Nós só pedimos, pelo amor de Deus, cuidem de nossas crianças. Muito obrigada, Josneide, pela sua presença, tá? Suas considerações finais, por favor. Eu agradeço ter participado desse debate, um tema tão relevante no momento atual. E aproveito aqui uma colocação dela que eu achei super interessante. Ela quem? Da Laísa. Foi acerca da utilização das redes sociais por crianças. Isso é proibido. Se ela tem 18 anos, ela não pode ter a rede social. Então, aqui, nós poderemos até observar isso e pedir que essas redes sociais fiscalizem se realmente as pessoas que estão usando essa rede social... Ela falou 13 anos. 13. Né? Elas têm a idade adequada para isso, porque os perfis, na verdade, então, são fictícios, são falsos. O que mais então, tem é falso. Por isso que deve estar acontecendo. Às vezes sequestro, às vezes pedofilia e muitas coisas acontecendo por causa disso. Então, aqui fica um alerta para os pais proibirem, porque estão sendo negligentes com o seu dever de observar os seus filhos, o que eles estão assistindo e vendo. E eu queria deixar aqui
além dos meus agradecimentos e a possibilidade de debater esse tema tão relevante, Provérbios 22, 6, que diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse era o lema do meu colégio primário, na época. Todos os dias nós recitávamos isso. Eu professava outra fé. Isso me trouxe até aqui. Graças a Deus, eu aprendi os princípios e valores que norteiam a vida do ser humano, não só na sociedade, mas que podem o levar à vida eterna, à vida de paz, à vida plena de abundância. E é isso que nós queremos para todos, porque nós amamos a todos. É isso mesmo. Obrigada, Josneide. Falando do seu programa que você tem aqui na Rádio Contemporânea, o dia e a hora. Eu gostaria de convidar os queridos ouvintes, se quiserem ouvir, né, o programa Despertar com Deus, às quintas-feiras, 7h da manhã. Eu falo de princípios e valores bíblicos com base científica também, mostrando que a comunicação, ela gera o pensamento, que gera o sentimento e que pode virar uma crença, repetidamente acontecendo ou sob forte impacto emocional. Porque a Bíblia, os princípios e valores que estão nas Escrituras Sagradas, eles são a fonte de tudo, da ciência, do conhecimento. É verdade. Obrigado, Josneide. Muito prazer tê-la conosco, tá? Prazer. Laísa, muito bom te ouvir também. Realmente foi um oxigênio no nosso programa. A voz da juventude, né? Mostrando que a gente também aqui não é só gente já de, não vou dizer que idade. Experientes, muito bem. Adolescentes recém-formados. Vamos chamar mais a Laísa, né? Vamos chamar mais a Laísa. Muito obrigada pela sua presença, tá, Laísa? Suas considerações finais, por favor. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Então, é justamente isso que foi falado durante todo o programa. Vigiar o que as crianças fazem na internet, até pelo próprio cuidado ao que elas estão sendo expostas. Teve um caso que aconteceu no Mato Grosso, se eu não me engano, de um menino, acho que ele tinha 10, 11 anos, por aí, que ele estava mexendo no WhatsApp e ele estava recebendo fotos pornográficas de um adulto, ou seja, assédio a menor, enfim. Ou seja, e ele só descobriu porque o pai pegou o celular. Quer dizer, aí o pai pegou o celular e viu que aquele contato estava adicionado, ele chegou a entrar falou, quem é você que está mandando essas fotos para o meu filho e tal? Mas o contato estava salvo. E quem mexe em rede social sabe que no WhatsApp o número só aparece o nome e a foto da pessoa quando você adiciona. Uhum. Então, quer dizer, como é que aquele número estava adicionado? Quer dizer, será que aquele número era de uma outra pessoa e ele mandou mensagem sabendo que estava com aquele garoto e fez isso na tentativa de aliciar aquele menor? Então, assim, ele só descobriu quando pegou o celular do filho. Ou seja, tem pai e mãe que nem isso faz. Ou seja, até que ponto isso está sendo liberal com os filhos? Ou seja, mas aí proibir também, mas ele pediu tanto. Não é você ser radical e falar, você não pode ter, mas você pode ter com isso, fiscalizar, isso. Sim. Assim, você pode ter, por exemplo, você pode mexer no celular, mas não pode mexer o dia inteiro. Quando acabar de mexer, me dá o celular, o celular vai ficar comigo. Mexer no computador, não, por exemplo, umas coisas que meus pais faziam. Você não pode mexer no computador todo dia. Você só pode mexer no computador dia de semana se for para fazer trabalho da escola. Aí, durante só 1 hora, 2 horas. Pode mexer no computador final de semana, mas não pode ficar o dia inteiro. Se mexeu de dia... E você se tornou uma jovem assim, complexada, cheia de problemas, sabe? Nada, né? Eu tô aqui, bem... Tá vendo, mãe e pai, vocês estão nos ouvindo? Não dá problema nenhum você cuidar dos seus filhos, fiscalizar, impor limites. Pelo contrário, você vai criar um cidadão equilibrado. Jovem, esclarecida. É isso, Laísa. Quer deixar algum contato, algum Instagram, alguma coisa? Pode deixar. Não, só isso mesmo. Só isso. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Tá? Maria, muito obrigada pela sua presença também, as suas considerações finais. Bom, eu quero, a princípio, agradecer a vocês a oportunidade de poder respirar aqui e poder falar a minha revolta.
nesse momento onde eu vi que nossos jovens foram desrespeitados. Mas a minha alegria de estar nesse programa com a Josineide, que eu já conheço muito bem, uma inteligência fantástica, e ver essa menina que me emocionou bastante, porque... Não, você foi ótima, porque você foi a parte científica do nosso debate aqui, a parte que mostrou realmente não só a parte da igreja, como a outra parte que a gente tem que observar muito bem quando se trata de criança. Mas essa menina trouxe assim uma emoção muito forte de saber que tem solução, e nós mulheres, não mexa com a família brasileira, que nós estamos aqui com vontade, com força e tendo coragem para enfrentar os desafios. Muito obrigada. E obrigada para você também. Agora eu quero falar seu nome, mas eu tenho que ler aqui. Irene. Pois é, Irene, você chegou com a outra parte que nos esclarece no consultório, né? Aquilo que a criança está vivendo. O ponto final de toda essa controvérsia. Ela chega naquele ponto e está preocupada. Quando uma pessoa que está nesse nível de estudo está preocupada, a gente tem que ligar um alerta. Não é? É isso que eu falo. Valeu, Maria. Muito obrigada pela sua participação. Muito. Tá mais aliviada, né? Respirou? Respirei. Irene, muito obrigada pela sua presença também, as suas considerações finais. Se quiser deixar um telefone, Instagram. Tá. Então, eu agradeço muito estar aqui com vocês, fazendo parte desse tema, né? Esse debate sobre esse tema tão... Infelizmente, né, está passando por um momento tão difícil a nossa sociedade, mas eu agradeço muito e eu queria aqui deixar os meus contatos, que é 98247-5050. Repito? Repete, por favor. 98247-5050. O Instagram é @psicóloga Irene Lima. Tem uma página chamada Desafios da Mente, lá no Facebook. Tem meu Facebook também, Irene Lima Santos. E eu também quero aqui lembrar vocês, não sei se eu já falei com a Eliana, que a gente está em breve, aí a Priscila Caminha, nós estamos fazendo parte como coautoras. A Priscila Caminha é a autora, né? Foi a pessoa que nos fez o convite. De um livro muito legal que vai ser lançado em novembro, chamado Mulheres que Inspiram, pela editora Conquista. Ótimo título, hein? Mulheres que Inspiram. Então, eu espero que esse livro também ajude bastante pessoas, bastante mulheres. E também, se quiserem me contactar para palestras, estou à disposição, né? Pregações também. Enfim, gente, a mulher ela pode muitas coisas. Ela pode ser ainda mãe e pode sonhar. Que bom. Obrigada, Irene, pela sua presença. Obrigada. Então, nesse momento, nós vamos orar. Vamos. Pai querido, eu fico imaginando se nós que somos pecadores ficamos tão tristes com essa situação, com as crianças, com os pequeninos, com a inocência, a infância, quanto mais o Senhor, que é santo, puro e perfeito, que nos criou a tua imagem e semelhança para vivermos uma vida de plenitude, de paz, prosperidade. Essa é a tua vontade, Senhor. Tu criaste um mundo lindo, Senhor, para ser descoberto. Cada bioma é um universo em si, porque tu és um Deus tremendo, maravilhoso, e tudo que foge ao teu plano, aos teus desígnios, não dá certo, meu Pai. Ó Deus, cuida dos nossos pequeninos, Senhor, aqueles que nós não podemos alcançar, que agora nesse instante estão sendo maltratados, sendo violentados no corpo, na alma, no espírito, na mente. Senhor, meu Deus, ouve o clamor deles, liberta, salva, meu Deus, que levantem homens e mulheres nessa nação, que sejam a voz desses pequeninos, ó Pai, para defendê-los, protegê-los, porque eles são, Senhor, preciosos aos teus olhos. Ó Senhor, ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte. Nós te agradecemos por esse programa, pela vida dessas mulheres, e te louvamos e engrandecemos o nome mais precioso deste universo, que é o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Rei, Jesus Cristo. Amém. Amém.